Nós não vivemos mais sob um regime totalitário. Não estamos mais encarcerados, silenciados, tolhidos de nossos direitos de cidadãos, de seres humanos. Com muita luta, muita dor, muita tortura, muito sangue derramado de verdadeiros heróis da nossa pátria, militantes que ajudaram a reconstruir nosso Estado democrático. Há 40 anos virávamos as últimas páginas escritas por nossos algozes. Não vivemos mais em uma ditadura militar, mas, de certa forma, a ditadura, a sua narrativa perversa, ainda vive em nossa sociedade, ainda vive lado a lado com cada um de nós. As versões dos acontecimentos que foram maliciosamente manipuladas, criminosamente forjadas, sem que o contraditório, através de uma brutal censura, pudesse ser apresentado à população, ainda ecoam e fertilizam mentes incautas, distorcidas e incapazes de compreender o obscurantismo pelo qual passamos. Nesse cenário, é fundamental, é civilizatório, é uma restauração histórica o trabalho de historiadores, pesquisadores e jornalistas que trazem à luz, através de um trabalho investigativo, crítico e ético, os acontecimentos reais acobertados pela propaganda e pelo bolor dos porões da tortura dos militares. A verdade escancarada através da história daqueles que lutaram, que viveram e que morreram para que voltássemos a ter um Estado democrático. Tem esse poder. O trabalho de colher essas histórias, depoimentos e documentos e aproximá-los da grande população tem um valor inestimável para o reparo histórico que todos nós que enxergamos somos responsáveis por ajudar a fazer. Nosso programa de hoje é sobre isso, é sobre reparo, é sobre restaurar a história a partir de vidas que ressoam, nos inspiram e nos ensinam. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto e esse é o meu, é o seu, é o nosso Conversa Sem Curva. Tire o telefone do gancho, desligue o fogão na cozinha. Hoje o nosso programa é daqueles para prestar atenção, para assistir como se estivesse lendo um livro. Nosso convidado é jornalista e escritor daquele dos bons, da escola do novo jornalismo ou jornalismo literário, aquele tipo de jornalista que é igual militante, que gasta a sola do sapato atrás das histórias e das apurações que vai trazer para a gente. Especializado em direitos humanos, foi membro e relator da Comissão da Verdade, da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo. É autor, coautor ou organizador de 22 livros de não ficção. Entre eles, o finalista do Prêmio Jabuti em 2021, Fala de Perus, uma biografia. Fome, A Terra é Plena, Marisa Letícia Lula da Silva. E este ano lançou um livro que, assim como Fala de Perus, se tornou o podcast Eu Só Disse Meu Nome. Sobre a morte, sobre tortura de Alexandre Vanucchi Leme, estudante de geologia assassinado aos 22 anos no IDOI-CODE em 1973. Atualmente é professor de jornalismo na Faculdade Gasper Libero e secretário de Cultura da cidade de Diadema. Seja muito bem-vindo, Camilo Vanucchi. Uma honra recebê-lo aqui, meu querido. A honra é minha, muito obrigado pelo convite, né? Você sabe que desde quando a gente estreou o programa aqui, eu estava de olho em você. Eu cheguei a te ligar, você estava numa correria lá em Diadema. Experiência boa essa tua, viu? Eu acompanhei, rapaz. Gostei de ver teu trabalho como gestor da cultura na cidade de Diadema. Parabéns, viu? Pelejando. Pelejando, ótimo. Querido Camilo, você faz um trabalho a tua vida inteira, né? E a gente olha o teu histórico ligado a essa questão dos direitos humanos, a memória, a justiça. Se a gente tivesse falado mais sobre esse tema, será que a gente teria vivido 4 anos de um governo que passou 4 anos
além de outras cositas mais, preparando um golpe de Estado e instigando a população a pedir a volta da ditadura militar? Eu acho que é uma luta contínua, na verdade, porque eu acho que a gente vai precisar repetir, repetir, repetir. Que as gerações se sucedem também, né? Então as pessoas com 20 anos, com 15, com 20, 25, 30 anos, 35, 40, já não viveram a ditadura militar. E precisa ver como é que elas estão aprendendo, porque hoje a gente tem produtora de filme da extrema-direita contando a história de outro jeito, né? Fazendo uma... Essa leitura que você mencionou do ex-presidente, dizendo que é a favor da tortura, que a gente não vai conseguir nada com a democracia, e outras frases que a gente foi obrigado a ouvir. Ou que quem procura osso é cachorro. Teve essa frase dele na época de deputado. E a gente é um território, né, em disputa, né? A abertura do programa você estava mencionando essa coisa de a gente viver no momento agora de democracia, mas Sim. o desaparecimento continua existindo. 2 anos atrás, teve reportagens mostrando mais de 25 cemitérios clandestinos encontrados só no Rio de Janeiro. Ainda tem morte política. Marielle foi o quê? Uma morte política. Onde está o Amarildo? Então a gente tem ainda um caminho a percorrer. E a herança, né? A polícia militar, a política de segurança, né? É uma política que é uma herança. A própria instituição polícia militar é uma herança da ditadura, né? Cara, nós temos trabalho, hein, Camilo? Exato. A polícia é um negócio assim. A polícia foi criada. A polícia militar, como a gente conhece hoje, foi criada em 1970. Às vezes, mas qual que é a relação da ditadura? É toda a relação com a ditadura. Ela é histórica. E ela é de discurso, de competência, ou incompetência, mas de modus operandi, né? Costa e Silva, em 69, fez um decreto, porque a polícia era força pública, era outro esquema, porque eles precisavam de uma polícia armada e disposta a compartilhar da ética, e criou a Rota, por exemplo, em São Paulo, BOPE no Rio de Janeiro, né? A Rota em São Paulo, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, quem não é de São Paulo, é uma tropa de elite da polícia paulista com salvo-conduto para ir para a periferia e executar, exatamente. Então é todo esse caminho, né? A Vala de Perus, de um livro que eu escrevi e publiquei em 2020, ela conta a história de um cemitério onde foi encontrada uma vala clandestina com mais de 1.000 ossadas humanas ocultadas. Ali deve ter de 20 a 40 militantes políticos. E os outros? Sim. Execuções. Não. Cara, é surreal o que a gente vive e a gente fala, você está falando aqui da Rota, vamos lembrar que o atual vice-prefeito, ou o próximo vice-prefeito de São Paulo, é um agente da Rota, né, que foi eleito, né, reeleito agora o Ricardo Nunes com ele como vice, um cara, né, não só policial da Rota, mas um militante, né, da perspectiva que a Rota tem de atuação e de competência, né? E agora também o secretário, né, estadual de Segurança Pública, que é um cara que foi, colocaram o cara para fora da Rota, né? O cara exagerou tanto que a própria Rota o afastou e o cara hoje é o tal do Derrite, né, que é o secretário estadual de Segurança Pública. Eu tenho falado muito, Camilo, eu queria ouvir você sobre isso. Essa tal guerra cultural, né, essa guerra de visão de mundo, uma das coisas que o Bolsonaro fez e que da perspectiva dele, não sei se cabe na mesma frase Bolsonaro e inteligência, mas enfim, foi tentar dar um novo significado para algumas áreas. Quando ele assume a presidência da República, ele, por exemplo, nos direitos humanos, né, ele tentou dar um outro sentido, ele não acabou com o Ministério como ele fez com a cultura, por exemplo. Mas na área dos direitos humanos ele tentou dar um novo sentido, né, uma nova perspectiva de o que seria
os direitos humanos. E ele fez isso em outras áreas, na Fundação Palmares, na própria educação, que o primeiro-ministro da educação que ele nomeou era um colombiano, que era completamente contra a educação e as universidades. Como é que você olha para essa questão? Disputa por território, aparelhamento, né? Porque você tem um objetivo que não é o governo, é como é que a gente refaz uma cultura. É legal que você está falando de cultura, eu fui secretário de cultura, mas a cultura é uma coisa que perpassa todo, né, um momento histórico, uma época, e a gente tem vivido esse momento de disputa mesmo, né? Esse avanço da extrema-direita, essas redes sociais aí, inclusive que a primeira-dama andou elogiando publicamente o dono de uma delas, é um território de disputa que precisa ser, a gente precisa observar. O que eu acho que talvez a gente tenha ficado acomodado, a gente que eu falo o campo progressista, de certa maneira, depois dos 8 anos de governo Lula, 4 anos mais um da Dilma, e perdeu um pouco essa perspectiva de que não está dada, né? Eu, nesse período de 2003 para frente, eu tive uma sensação de que a democracia estava dada, a democracia não corria mais riscos no Brasil. Achava que a fome não ia acontecer de novo do jeito que acontecia antes, né? Porque eu cresci vendo... A gente não imaginava fome. Isso, a pergunta que eu te fiz logo no início é essa, a gente imaginava que a gente, né, viveria isso, a gente... Cara, é surreal. Bom, mas eu quero te perguntar o seguinte, por que um livro sobre a Marisa Letícia Lula da Silva? A Marisa Letícia, quando ela morreu, em 2017, comecinho do ano, eu estava acompanhando ali a Lava Jato, as perseguições, eu estava com uma atividade de assessoria parlamentar naquela época, então eu participei muito dessa, né, do Lula inocente, depois Lula livre, a coisa de ser contra o impeachment, contra o golpe. Não vai ter golpe. Vai ter golpe. E eu percebi a personagem da Dona Marisa como um personagem que, para mim, ela era historicamente vítima, discriminada, vítima de preconceito. Uma pessoa que, quando Lula assumiu a presidência da República, tinham piadas do tipo: o Palácio da Alvorada tem muitos vidros para Dona Marisa limpar. Ela não vai dar conta de limpar todas aquelas vidraças. Isso foi percorrendo, né, um momento. Já comparavam com a Dona Ruth, que era uma intelectual, então falavam como se ela fosse uma coisa para ser desprezada, para ser... E isso foi piorando, né, porque eu fui vendo no processo da Lava Jato e tal, vazamentos dela falando palavrão que foi muito perversamente divulgado, uma construção de colocar ela como... E umas piadas, sabe assim, ficou milionária vendendo Avon, não sei se você lembra. Eu lembro quando eu lancei o livro, falando assim, quero ver se ele conta como é que ela ficou milionária vendendo Avon. Eu respondia, falei assim, olha, eu falo disso, ela não ficou milionária vendendo Avon, ela não vendia Avon, poderia ter vendido. Então assim, eu quero saber que ele fala, enfim. Nossa. E eu comecei a perceber que eu achava que era uma personagem que precisava ser contada. Eu acho que o preconceito com a Dona Marisa vinha de dentro, vinha de fora. Sim. Tinham muitas militantes do PT, apoiadores do Lula, lulistas, que não gostavam de ser uma pessoa apagada, entre aspas, queriam que ela assumisse mais coisas do que ela ser só uma dona de casa. Só uma dona de casa, né? É todo um arcabouço de discurso que é a ironia é que agora pedem para a atual primeira-dama, né, ser algo mais recatada. Aparecer menos, né? Influenciar menos. E a Marisa sempre influenciou bastante. Muito. E ela foi, né, um arrimo, assim, não sei como é que um esteio. O Lula pôde decolar, pôde viajar, pôde fazer as coisas todas que ele fez, porque tinha ali E um casal do seu tempo também. Mas não só isso também, porque até isso fica parecendo que ela era só uma... A Marisa foi fundadora do PT, ela não tá... Uma das coisas que eu discuto no livro, que é o machismo histórico, inclusive na esquerda e no PT, que é assim,
A Marisa não tem o número e nome entre as primeiras carteirinhas do PT. Mas o primeiro núcleo de formação do PT, na Vila Assunção, em São Bernardo do Campo, foi na casa dela e ela que passava a prancheta de porta em porta para as pessoas se filiarem. Ela poderia ter sido a carteirinha número 1, 2, 3. Então, e naquela foto famosa do Colégio Sion, tem uma mulher, que é a Lélia Abramo, que era a presidenta do Sindicato dos Artistas, dos atores, atrizes. Nenhuma outra mulher, numa mesa de 10 pessoas ali, poderia estar a Dona Marisa também. Então, mas daí eu fui contar, inclusive, né, que eu desenvolvo ali como é que a Lava Jato minou a saúde da Marisa, né? Foi uma coisa meio terrível. Não, eu te perguntei, porque na verdade, hoje nós fizemos uma edição com o Heródoto Barbeiro, né, que é um jornalista da melhor qualidade, e ele falou várias vezes, a gente está fazendo a pergunta não é para nós, é para o público, porque eu sou, aliás, essa é uma das questões que me faz te admirar como profissional da comunicação, né, como escritor, como jornalista, porque eu sempre achei a Dona Marisa também, um personagem muito interessante nessa história. Né? Fundamentalmente, quando vem a Lava Jato e vaza, né? Como eu acho os filhos do presidente Lula também. Né? Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre o filho do Lula e a gente estava falando, cara, uma pessoa que tem uma relação boa com ele, conhece, e disse, cara, é um absurdo que fizeram com esse cara. Né? O cara, assim... Aí eu falei, bom, filho do presidente Lula, o cara não vai poder dar certo na vida nunca. Se ele ganhar na Mega Sena, vão fechar a Caixa Econômica Federal. Né? Fraudou. Né? Fraudou. Então, o cara, se ele montar um bar, um boteco, né? Uma birosca, e der certo, vão dizer que ali tem rolo. Então, assim, são personagens, né? E a Dona Marisa, muito mais, né? Por ser quem ela é e tudo o que aconteceu na Lava Jato. E agora... Camilo, na minha opinião... Ninguém casa com Lula impunemente. Exatamente. E agora que nós temos, né, infelizmente, depois da morte da Dona Marisa e tudo que aconteceu, ele sai da prisão e se casa novamente, eu acho que o personagem Marisa, a Dona Marisa Letícia, volta de novo à pauta, porque tem uma outra primeira-dama e que também tem... Né, seus problemas, né, como você disse, né, não tem, casar com Lula não sai, tem um preço, né, alto aí. E eu olho sempre para Dona Marisa. Inclusive começaram a sair alguns debates de comparação e etc. E eu acho que você acertou muito com essa questão de escrever sobre a Dona Marisa. Eu queria já perguntar, porque o povo pode estar curioso, qual a melhor forma das pessoas terem acesso, não só a essa obra, mas a outra. Eu entrevistei o Frei Beto aqui, ele tem um site que eu achei maravilhoso, freibeto.com, tá ali tudo. Você tem esse serviço ou qual é a outra forma para as pessoas acharem esse daí, por exemplo? Não, depende da editora. Depende da Dona Marisa é a editora Alameda. Tá. O novo desse ano. O Vale de Perus também é da editora Alameda. Tá. E eu só disse meu nome, chama editora Discurso Direto. Daí é discursodireto.com.br. É fácil, é loja online, tem... Maravilha. Já está aparecendo aqui no GC, tudo certo. Camilo, eu vou te pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, a gente volta já já, não sai daí não. Voltamos com o nosso bate-papo, nossa conversa sem curva de hoje, que recebe esse jornalista que tem currículo e histórias de dar inveja para muito veterano. Camilo falou, você já é veterano, né, cara? Você tá com esse cabelo, né, assim como o meu, tal, não é só charme, não, né? Isso daí é ano de estrada. Eu sou jovem há bastante tempo, entendeu? É isso. Muito bem. Cara, a gente estava falando aqui sobre o teu livro sobre a Marisa, a Dona Marisa. Você acaba de lançar, né, do ponto de vista assim, de lançamento, está aí fresquinho. Eu tive o prazer, o privilégio de ser convidado e ir lá num dos lançamentos aqui em São Paulo. A história de Vanucchi, do Alexandre Vanucchi, que ele é teu primo, né? O Alexandre Vanucchi é teu primo.
Primo em segundo grau. Segundo grau. Ele seria, então, primo do teu pai de primeiro grau, é isso, né? O Mr. Paulo Vanucchi, né? Muito bem. Vamos lá. Alexandre, perdão, Camilo, como é que você lidou com essa história? Porque, como você sabe, a gente também tem na família aqui, né, uma história com a ditadura militar. E eu sempre respondo o seguinte: quando a gente vai falar do ponto de vista político da família, dos meus tios desaparecidos, da morte do meu pai, do exílio, ou o que quer que seja, eu particularmente, quando eu falo do ponto de vista político, é fácil. Falar do ponto de vista pessoal é muito difícil. Como é que foi para você? Bom, você é filho do Devanir de Carvalho. Eu sou primo em segundo grau do Alexandre, que é uma pessoa que eu não conhecia, eu nasci depois que ele já tinha morrido. Então tem uma distância ali que primeiro tem uma coisa importante ali, né? Uma das minhas maiores inspirações para escrever o livro foi o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que é sobre o pai e a mãe, quer dizer, mas guardadas as devidas proporções. Eu falei, bom, eu nunca vou fazer isso porque não é uma história tão próxima, não fui testemunha. Então, para mim, ficou no meio do caminho entre um livro que é de reportagem, porque eu precisei pesquisar, estudar, entrevistar todo mundo para poder contar. Não era uma história muito próxima, né? Não próximo o suficiente que eu pudesse começar a escrever e ir contando de memórias, por exemplo. Agora, ao mesmo tempo, assim, eu já tinha 20 livros escritos, né? Eu demorei para poder contar essa história. Fui contar essa história quando o Alexandre foi morto em 73. Então, em 2023, fez 50 anos da morte dele. E eu comecei a trazer para o caso do Alexandre uma provocação que tinha sido a minha provocação para escrever o livro da Vala de Perus, que é: as pessoas não conhecem mais essa história. Essa história foi amplamente divulgada na sua época. A descoberta da Vala de Perus, em 1990, Globo, todos os canais. No TVT acho que não, porque não tinha naquele momento ainda, se eu não me engano. Mas a história estava se perdendo. O Alexandre Vanucchi Leme, por exemplo, ele dá nome ao DCE da USP, o Diretório Central dos Estudantes da USP. Eu fui lá, conversei com várias pessoas que estão acostumadas a ver o rosto do Alexandre impresso nos cards, nas bandeiras, nas paredes, nos muros, na comunicação. Quem que é esse cara da foto? Não sei. E aí eu comecei a falar, eu acho que eu quero contar essa história. Agora você trouxe um tema importante, né? Eu comecei a escrever, como eu escrevi todos os meus outros livros, que é sem me colocar no livro. Até que eu virei a chave e falei, eu vou me colocar no livro. Então é o primeiro livro que eu tenho que eu me coloco. Tem trechos em primeira pessoa e que eu falo da minha experiência de as pessoas me perguntarem com 12 anos de idade, o que você é do Alexandre Vanucchi Leme? E eu com 12 anos saber que teve um primo que apanhou, que morreu de tanto apanhar, entender que havia tortura, que meu pai tinha sido preso durante 5 anos, torturado por um período significativo. Então essas coisas, né, que foram uma formação também da minha pessoa, do meu caráter, digamos, que eu quis trazer ali. E a minha experiência depois, né, porque depois eu vou ser membro da Comissão da Verdade de São Paulo, o tema do Alexandre entra nas pesquisas e no relatório final que eu coordeno, então um pouco também a construção histórica do Alexandre nesses 50 anos, não é só a história de 50 anos atrás, é como é que essa memória, verdade e justiça, como é que caminharam esses temas a partir daquele momento. E agora com essa ferramenta poderosa que é o podcast, que, cara, eu andei assistindo os podcasts e falei, cara, que coisa genial, que genial. Você permitir, né, e facilitar o acesso a essa história, porque eu por muito tempo, Camilo, eu tinha esse tipo de dificuldade. Eu montei um espetáculo falando sobre isso, um espetáculo musical, em 1998. E a gente tinha uma dificuldade gigante.
Eu acabei de falar aqui, ainda em off, que o teu trabalho como secretário de Cultura na cidade de Diadema, eu avalio como um dos melhores, e eu sou daquela região, conheço bem ali. Você foi e está sendo um dos melhores secretários de Cultura da cidade de Diadema e, quiçá, na região metropolitana de São Paulo. Porque esse episódio que você conta, a história do Alexandre, isso está ligado com toda a população brasileira. A ditadura militar atravessou a casa de todos os brasileiros e brasileiras e continua ainda. O que a gente estava falando um pouquinho no contexto do texto inicial, isso está aí. O que a gente está vivendo hoje, eu avalio como nós fizemos uma transição para a democracia de forma muito equivocada. Talvez foi o que deu para fazer, a própria lei da anistia, ok, mas nós precisamos reconhecer isso. Os mesmos atores, as mesmas forças políticas que promoveram o golpe, perseguição, tortura, assassinato, exílio, etc., são as mesmas forças que estão aí, e nós somos os mesmos que estamos aqui. Você, primo em segundo grau do Vanuc, eu, filho do Devanir, como você falou, sobrinho do Daniel e do Joel, e tantas outras pessoas que estão aí. Então, assim, essa história está muito aqui. Eu te perguntei essa coisa de você ter esse distanciamento, né, da obra, tal. A gente tem histórias diferentes, mas que tem muita similaridade, né? A questão do Paulo Vanuc, teu pai, né, que tem uma história muito parecida com todos eles, né? Felizmente né, subiram, não mataram e não subiram com o corpo dele por também uma questão, vamos falar, de sorte, porque não tinha muito critério para esses gorilas da ditadura militar. Então, assim, eu fico pensando que hoje, como a gente falou, para mim é inimaginável, há alguns anos, a gente imaginar que a gente iria estar passando por isso agora, né? Então, eu acho que a gente não fez a lição de casa, a transição, né? E por essa razão que eu acho que esse trabalho é fundamental. E quando você fala do Ainda Estou Aqui, e essa coisa meio pop que virou agora, o cinema, né, lotando, talvez a Fernanda ganhe, né, vai lá disputar o Oscar, etc., é muito importante do ponto de vista político para o nosso país. Então, por essa razão que eu te falo que o teu livro e essa questão do podcast, que é uma ferramenta, sabe, excepcional para a gente furar essa bolha, e principalmente a juventude, que você fala da vala de Perus, que já é muito depois dos anos de chumbo, muito depois da época mais tensa, né? Como é que você avalia isso? Qual foi o resultado? Eu acho assim, primeiro que não é o Devanir ou o Alexandre ou o Paulo Vanuc, enfim, que foram vítimas da ditadura. Sim. O Brasil foi vítima da ditadura. Sim. Então isso é uma coisa importante da gente cravar, mencionar, repetir, insistir nesse ponto. Eu acho que quando eu escrevo sobre esses temas, você falou assim, que a vala de Perus é posterior, dos anos de chumbo e tal. A vala de Perus, ela foi inaugurada, o cemitério, em 71, nos últimos meses do Paulo Maluf, prefeito de São Paulo, indicado pela ditadura, biônico, já com o objetivo de receber as pessoas que o ML mandava para lá, num lugar totalmente ermo, fora de São Paulo, né, e tal. E as pessoas que foram ocultadas na vala, elas foram mortas entre 71 e 75. Então é o mesmo período. O Alexandre foi morto em 73. Sim. O Alexandre foi morto em 73. Que a vala foi feita em 76, daí eles exumaram, né, tiraram os corpos das outras covas e jogaram lá dentro para que ninguém nunca viesse a encontrar esses corpos, que inclusive poderiam denunciar marcas de tortura e tal. A descoberta da vala é que em 1990, 15 anos depois, e daí que se torna público. Foi eludida a prefeita, mas eu queria voltar num tema que você estava falando, que eu acho que é assim. Eu, quando escrevo esses assuntos, as pessoas têm uma impressão de que eu estou escrevendo sobre o passado. Eu tenho convicção de que eu estou escrevendo sobre o futuro. Boa. E eu acho isso, Dom Ernesto, muito importante, porque
Eu estou falando de uma impunidade. Essa impunidade alimenta as execuções que a gente está vendo hoje. Elas alimentam o guarda da esquina se sentir à vontade para torturar alguém numa delegacia de periferia ou eliminar alguém. Por quê? Porque nunca ninguém foi preso no Brasil por torturar uma pessoa. E nem ser preso, nunca ninguém foi condenado, porque a gente poderia pensar, mas prisão, será que não tem uma outra forma? O máximo que a gente tem é o cara ser reconhecido oficialmente como torturador. Carlos Alberto Brilhante Ustra, uma ação declaratória no âmbito civil, para dizer, ele é o único que eu posso chamar de torturador sem eu ser processado. Sim. Porque ele foi transitado em julgado e ele é de fato um torturador. Qualquer outro que eu chame de torturador, ela pode te processar. das centenas que o Brasil nunca mais lista, por exemplo, outro livro. Muitos estão vivos aí. Eles podem me processar. Então eu acho que é isso. E o podcast, só porque você juntou umas coisas, que eu acho que o podcast teve esse objetivo. Porque os dois livros, História da Vala de Perus e a História do Alexandre, elas são conhecidas para quem lê relatório de Comissão da Verdade, relatórios de mortos e desaparecidos políticos. Sim. E quem lê relatório de mortos e desaparecidos políticos? São os historiadores, familiares. Né? São as pessoas que já estão no âmbito desse tema. E a gente precisava chegar nas pessoas que estão sendo educadas por essa direita, por Brasil Paralelo. E aí eu falo do podcast, porque a pessoa não vai ir na livraria e falar assim, eu quero um livro sobre a ditadura. Alguém de 20 anos, 25, muito provavelmente não. Desse tamanho, né? Sim. O podcast chega na... Sim. O algoritmo sugere. Palma da mão. A pessoa gosta de true crime, a pessoa viu Praia dos Ossos, o meu podcast entra para ele. Então, as pessoas me mandavam coisas. Nunca tinha ouvido falar nisso. E é isso. E o livro teve uma tiragem de 1000 exemplares, já foram mais de 900, está acabando, vai esgotar. Que maravilha. E o podcast, 950 exemplares do livro. Em 2 meses de podcast, 50 mil downloads. Então é uma coisa assim, você quer falar para a bolha, para os convertidos, como a gente diz, eu quero falar para eles também. Mas eu quero falar com as pessoas de 20 anos que a história vai depender dessa galera. Camilo, você acha que essa questão familiar te levou para esse campo da literatura e mesmo como ativista dos direitos humanos, que para mim isso também é um ativismo dos direitos humanos, sabe? E o teu papel agora na Secretaria de Cultura na cidade de Diadema, eu falo aqui que Diadema a gente tem lá a Escola Devanir José de Carvalho, com o nome do meu pai, temos o Centro Cultural Vladimir Herzog, Eleni, né? Eleni Guariba, tem dela cultural. Também, tem. O BS Che Guevara, a gente tem uma série, tem ruas e etc. Uma coisa que sempre me incomodava, né? Eu olhava e falava, cara, o povo da esquerda está esquecendo um pouco do Paulo Freire, sabe? Porque as pessoas conhecem o prédio, que é uma escola, e não sabem quem é o nome que está escrito lá na frente, né? E isso era uma coisa que sempre me incomodava ao longo do tempo, com a escola que tem o nome do meu pai, que várias vezes eu tive lá. Vira e mexe, parava lá, descia lá e olhava, entrava. Tem umas salas com o nome dos meus tios também. E isso era uma coisa que eu sempre falava, gente, né, tem um equipamento tão importante de educação infantil, onde tinha na época o MOVA, o EJA. E aí, quando você vai para Diadema, você começa um trabalho. Né? Eu lembro que eu tive a oportunidade de estar lá participando do evento que estava o Frei Beto e a Amelinha, né, que você promoveu lá no Teatro Clara Nunes. E eu acho isso de uma importância, muito para além da questão pessoal nossa, da família, mas eu acho isso um trabalho político importante. E eu acho que quando a gente fala, e eu faço essa crítica, e muitos companheiros, o Genuíno veio aqui esses dias e fez essa crítica também, que o campo progressista, de certa forma, se distanciou da base, deixou de fazer política. E eu acho que essa é uma forma de se fazer uma política muito eficiente, que é o resgate da história, né, fundamentalmente dessa história, como outros períodos também dramáticos para nós.
Aí, então, eu te pergunto, isso você acha que vem, a tua chavinha, ela virou em algum momento ou você já veio, né, do berço com essa, né, missão clara para você fazer? Não consigo localizar, assim, quando que virou a chavinha, né? Eu acho que... Ou se virou, né? Porque às vezes nem já veio virada. Acho que a coisa da literatura e do jornalismo foi muito pequenininho mesmo. A chave dos direitos humanos, eu acho que foi uma coisa de formação, de uma coisa mais intuitiva que foi aparecendo. Antes de lidar diretamente com o assunto, quando eu fiquei 13 anos fazendo revistas, né, semanal, mensal, ainda trazia com frequência pautas e temas ligados a direitos humanos, mesmo que fosse de um jeito menos preto no branco, assim, explícito. Agora, hoje eu acho que a chave é total, assim, para mim a questão da democracia, da representatividade, são temas que a gente... Você nasceu em que ano? Né? Eu nasci em 79. 79. Eu nasci dias depois da anistia. Que maravilha. O Paulo Vanuc, teu pai, ficou preso até que ano? 71 a 76. 71, 76, tá. Então, mas lá em Diadema, por exemplo, que você mencionou, eu cheguei lá, né, o ano passado como secretário, eu não fiquei 4 anos. A gestão trouxe esse tema também motivado pelos 60 anos do golpe, né, 2024. Mas uma das minhas questões era isso. Tem um centro cultural chamado Vladimir Herzog, em que a gestão anterior colocou Centro Cultural Campanário na fachada, que é o nome do bairro. Não sabia, sim. Que o nome ficou, a ideia de esconder, de deixar... Né? E o Centro Cultural Eleni Guariba, num bairro chamado Ruice, mesma coisa. Ficava com o Centro Cultural do Ruice, não sei o quê. E as pessoas que frequentam os centros culturais não sabem quem são Eleni Guariba e o Vladimir Herzog. São 2 pessoas que foram mortas na tortura, pela repressão. E daí a gente aproveitou esse ano, foi uma sugestão que eu dei lá, mas que a gente fez. Então, o nome na fachada restituiu o Centro Cultural Vladimir Herzog, botou um retratão dele em grafite, com um jeito meio moderno de fazer, numa parede enorme, assim, do lado de fora. Nos 2, fizemos isso com a Eleni Guariba e com o Herzog. Eu levei o Ivo Herzog para falar para a população de lá, num dia, bater papo sobre o Herzog, e com a neta da Eleni Guariba, a Cândida, para falar sobre a Eleni. E coloquei placa, quem foi Vladimir Herzog, com a historinha, quem foi Eleni Guariba. Fiz isso com a Clara Nunes também, que por incrível que pareça o teatro se chama Clara Nunes, eu também percebi que as pessoas falam, quem é Clara Nunes? E não tinha nada no teatro dizendo quem foi Clara Nunes, e eu fiz também. Você sabe que quando eu montei esse show que se chama Canções da Resistência, conta essa história, lá 98, mas eu acho que lá pelos anos 2000 eu fui fazer esse espetáculo lá no Vladimir Herzog, no Centro Cultural. E a gente tinha uma prática de conversar com as escolas do entorno para fazer o convite. E aí entupiu, o teatro é pequeno, acho que ele deve ter 200, 300 lugares, mas entupiu, tinha gente pendurada para tudo quanto é lado, porque os professores de história, né, automaticamente, quando entenderam o que era o espetáculo, levaram os alunos e lotou entrada gratuita, como é praxe, né, lá na cidade. E eu percebi isso, porque eu perguntei para o público, ninguém sabia quem era o Vladimir. Ninguém. E aí foi um trabalho interessantíssimo, porque rolou uma tietagem depois. Eu gosto de contar essa história, porque o primeiro caderno naquela época não era muito selfie, era autógrafo em papel, tinha o repertório que eu tinha acabado de executar. E aí eu, legal, e aí o segundo também tinha, o terceiro também tinha. Eu falei, vem cá, vocês anotaram? Eu falei, não, o professor pediu pra gente anotar, porque agora nós vamos fazer um trabalho em cima de cada música. Eu falei, cara, ganhei o espetáculo para a vida toda, agora eu já estou feliz que eu realizei esse espetáculo. Então, desde essa época, assim, eu falava isso. Então, quando você inicia esse trabalho teu na Secretaria de Cultura, eu falei, cara, até que enfim a gente tem e eu te agradeço, te parabenizo aqui
pessoalmente. Eu vou pedir licença, nós vamos para o nosso break novamente. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Break não, Ernesto, pelo amor dos meus filhinhos. Intervalo, sai daí não. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Conversa Sem Curva. Camilo Vanucchi, a gente está aqui falando sobre ditadura militar, sobre a importância desse resgate, essa coisa com o momento, né? A gente fala, você deu algum exemplo aqui que eu achei espetacular, né? A Bala de Perus, por exemplo, né? Tem muita gente que nasceu muito depois e já está aí votando, militando e não sabe da história nem da Bala de Perus e muito menos a história mais atrás ainda. Eu perguntei da chavinha. Você sabe que eu aprendi uma questão com o Felipe, que é o atual prefeito da cidade de Diadema, que, aliás, foi o que fez esses equipamentos e batizou com esses nomes todos. E eu sempre pergunto o negócio da chavinha, porque o que acontece? O Felipe, uma vez, ele estava me dando entrevista, e eu perguntei para ele essa questão da chave. Ele falou, olha, foi na missa do Vladimir Herzog. Ele falou, eu estudava engenharia e cheguei em casa e uma pessoa que eu gosto muito, que admirava muito, não sei se é uma tia ou uma irmã amiga da mãe dele, e aí ele chegou e essa pessoa falou para ele, e aí como é que estava lá? Né? E ele, lá onde? Foi lá na missa, você não foi na missa? E ele ficou tão constrangido de não ter ido à missa que ele nem sabia, que a partir dali, né, ele começa a olhar a vida de uma outra perspectiva, se torna, acho que 5 vezes prefeito da cidade de Diadema, um cara que tem uma importância na região, né, do grande ABCDMR muito grande, inclusive como tesoureiro da campanha do presidente Lula, na reeleição dele, né? E eu estou com a sensação aqui que o Felipe ainda vai ter coisa muito importante para fazer daqui para frente. Nós vamos precisar muito tanto dele como de você. Mas eu vi essa questão, né, da chavinha, eu falei, cara, o quanto é importante isso. Veja o Felipe, que ele se tornou de um estudante de engenharia com um prefeito, engenheiro e depois prefeito, que transformou essa cidade, que virou laboratório de política pública bem-sucedida, né, da esquerda para o mundo todo. Eu acho muito interessante, por isso que eu, de novo, falo do seu trabalho sobre a questão dos livros e toda a pesquisa e etc. Bom, Camilo, como é que você está pensando aí, né, qual outra contribuição, né, além de todas essas, que a gente, na área da comunicação, do jornalismo, etc., podemos fazer, né, para que a gente enfrente esse, não só o Brasil, mas esse mundo de hoje, né, cara? Nós estamos com Trump eleito novamente lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente vai ter seguramente uma disputa muito acirrada em 2026. Como é que você avalia isso? Eu acho que o papel que a gente pode fazer com você como apresentador, jornalista aqui, além de músico, né? E eu como jornalista, escritor, professor, eu acho que é trazer os temas e a gente tentar bater menos cabeça e tentar pensar junto as coisas, mas junto de verdade. Acho que a gente está precisando pensar junto mais do que a gente tem pensado. Porque é isso, a gente tem, nesse momento a gente está sendo engolido por uma capacidade de mobilização. Pode ser baseado em fake news, pode ser com vários problemas que a gente pode atribuir e falar assim, mas daí é fácil, eles mentem. Tudo bem, mas tem uma mobilização que a gente não está conseguindo fazer, tem uma disputa que a gente não está conseguindo fazer à altura. Tem um método de fluir a comunicação que a gente não faz. Que a gente não faz. Eu sou professor, né, de jornalismo, e daí eu acho também que é isso, tem uma coisa, estou falando de geração, de 20 anos de idade, no podcast, então vou continuar dando, de Diadema eu tenho mais 2 semanas aí, pouca coisa. Mas porque acabou a gestão, né? Vamos lá. E daí mas como jornalista e como professor, então já estou para o ano que vem pensando no próximo podcast, no próximo livro e que ainda depois eu volto aqui para falar, não. Entendeu? Mas
Camilo, eu te provoquei para ouvir isso. Se você não falasse isso, eu ia te pressionar para você tem que fazer mais podcast, cara. Porque a produção que vocês fizeram, esse aqui do livro do Alexandre, nossa senhora, cara, é um absurdo de bom. Né? Então, eu acho que é uma trincheira que nós precisamos investir. Desculpa o corte, mas é isso. Mas é isso também, é isso que eu tô... Agora eu tô, assim que eu me livrar dos últimos dias aí de gestão, eu falo me livrar, mas claro, com todo carinho e responsabilidade. Mas terminando ali o ano e passando para o próximo, eu preciso buscar também viabilização. Sim. Custa dinheiro, como é que essas coisas são meu trabalho, né? Também não é uma coisa que eu faço de hobby. Sim. Então é isso. E acho que as pessoas precisam trazer o tema. Esse ano, no primeiro semestre, eu dei uma aula na Casper Libero que chamava Mundo, Democracia e Direitos Humanos. O semestre inteiro sobre esse assunto. Ano que vem eu vou dar ética no jornalismo. Então você tem umas coisas que assim, tudo isso faz parte. Eu estou falando, mas é tudo um território de responsabilidade social, de pessoas, da função social do jornalismo, a função social da escrita, do comunicador, do escritor, né? Acho que pelo menos para mim, que trabalho com reportagem, não ficção, são temas que seguem aí como norte, como farol. Você sabe que meu irmão aposentou agora, professor, né? E um dia ele me ligou, eu falei, rapaz, ele falou, vamos... Acho que ele me chamou para jantar, era um compromisso social, eu falei, pô, estou exausto, eu fui fazer campanha hoje, não aguento e tal. Ele falou, bom, e eu que faço campanha todos os dias, né, dentro da sala de aula. Falei, pô, é verdade. Falei, vocês professores têm essa, né? Falei, campanha full time, né? Bom, Camilo, a gente falando aqui sobre a gestão, né, para a gente ir caminhando para o final, o tempo de TV sempre Mas deixa eu te cortar, cara, por favor. Você não pode falar isso, que vão falar que é doutrinação. Pois é. E vão querer implementar a escola sem partido. Tem que explicar que a campanha não é bem isso que você está dizendo. Você tem um trabalho ali todo de formação. A gente... Tempo de TV sempre curto, o povo já está avisando, tem que encerrar daqui a pouco, mas eu não posso terminar sem te perguntar como foi a tua primeira experiência como gestor, né? Eu quero te perguntar essa avaliação dessa tua experiência, porque eu já tenho minha avaliação de fora, vendo o teu trabalho. E eu quero falar para os gestores, fundamentalmente o campo progressista. Preste atenção na gestão do Camilo Vanucchi na cidade de Diadema, na área da cultura, que isso é o que falta para o Genuíno. Hoje subiu um corte do nosso programa nas redes sociais que ele está falando, falta audácia, falta coragem da gente ir contra a maré, né? E a tua atuação na cidade de Diadema, pela cultura prática, pela prática que existe na cidade, e na região, isso não é exclusividade lá da cidade de Diadema, mas não se faz isso. Isso que você fez é remar contra a maré mesmo, sabe? E eu acho que você deixou... Eu vi um comentário agora nas tuas redes, a pessoa perguntando se você não ia continuar, né? Trocando a gestão, se você não ia continuar, porque a população sente isso. Então, eu quero encorajar com a experiência do Camilo Vanucchi, né, a se fazer política de reparação, né, histórica e etc. Agora eu te pergunto, como é que foi essa tua... Gostou da tua experiência como gestor? É a primeira? Do Ernesto, é a primeira. Você foi muito generoso na sua fala. Eu tenho uma clara percepção de que tinha muito mais coisa que precisava ser feito. Eu fiquei pouco tempo, né? Eu fiquei 1 ano e meio só no calendário, sendo que esse semestre foi de campanha eleitoral, a legislação eleitoral já vetava um monte de coisa que a gente não pôde fazer, teve problemas de frustração de receita, porque o orçamento da cultura já é pequenininho. Não chega a 1% lá, né? 1%. No começo dessa gestão não chegava a 1%, chegamos a 1% agora, mas é 1%, é muito pouco. O projeto do Felipe, se ele continuasse os próximos 4, era dobrar para 2, ele tinha feito já a viabilização ali das contas para fazer isso. Mas não renovaram
os nossos contratos. A gente teve algumas coisas relevantes, né, de pensar alguns saltos ali de qualidade, de conteúdo também. A cultura em Diadema, ela não tinha, por exemplo, ela tem muita oficina, que são aulas para a população, dança, música, etc. E a gente chegou lá com 4.000 alunos inscritos, estamos deixando com mais de 7.000 alunos inscritos. Não havia nenhuma aula com computador. Era tudo assim, tradicionais, o teatro, a dança, o circo. A gente criou a primeira turma com um laboratório digital, que é para as pessoas poderem ter fotografia digital, montagem de vídeo, para poder vir trabalhar na TVT, sabe? Para poder fazer as coisas de web design, design gráfico, coisas mediado pelo computador. 12 anos sem carnaval, conseguimos fazer um carnaval este ano. E carnaval não é só festa e espetáculo. Carnaval é cultura popular, carnaval são pessoas, né, que a gente lida. Mas é uma coisa que precisava ter ido além, né, de projeto mesmo, para que isso serve, qual que é o objetivo disso. E eu percebi ali, foi minha primeira gestão. Eu não moro em Diadema, eu não nasci em Diadema, então foi um período também que, com as minhas limitações, de ir conhecendo, de entender. Sim, claro. E, né, agora que eu estava querendo ficar os 4 próximos anos para poder fazer mais coisa. Mas é isso, acho que tem um pouco ali que vale mesmo ser uma referência que dê para replicar em outros lugares, que dá para fazer, ou então, mas também sabendo que podíamos ter ido além. Não, eu não tenho dúvida, até porque você não ficou o período, né, dos 4 anos, mas eu te garanto, eu conheço a cidade de Diadema bem, morei lá há muito tempo, tive uma experiência lá na gestão também com o Felipe. E eu digo a você, a tua gestão, e ela seria, né, eu espero que assim seja, um modelo, sabe, de gestão para os próximos, digamos, progressistas ou democráticos, porque você não precisa ser de esquerda para você entender que atacar a democracia não é salutar para nenhuma sociedade. Eu espero que a direita democrática também entenda isso e também faça, né, esse tipo de trabalho. Querido Camilo Vanucchi, eu tenho um presentinho para você que a gente separou aqui, que é também carregado de significado. Simples, mas é carregado de significado. Produto do MST, lá do Armazém do Campo. Esse daqui é da Terra Conquistada, né? É uma cooperativa, e eu te ofereço aqui em nome de todos os camaradas e camaradas do MST e aqui da TVT. Muito obrigado, sou fãzaço, consumo Armazém do Campo. Sabemos. Leite, café, arroz, algumas coisas que só entram do Armazém do Campo na minha casa, e muito obrigado pelo produtos da reforma agrária. Muito bem. Camilo, querido, muitíssimo obrigado. Eu espero recebê-lo outras vezes aqui. Eu quero saber de mais podcast, viu? Podcast vai ser a nossa preferência aqui para você vir aqui trazer novidades e a gente divulgar e fazer parceria também, ver se a gente coloca os podcasts aqui. Aqui tem a Rádio Brasil Atual, que também tem uma audiência grande, né? As redes sociais da TVT. Vamos ver se a gente afina essas parcerias. A TVT que está com uma gestão nova, né? O povo cheio de garra, o povo novo também. O Maurício Júnior, que é o novo presidente também, cheio de vontade da gente fazer as coisas funcionarem. Equipe aqui, ó, tá todo mundo, Batatinha, Eliseu, tá todo mundo no maior pique aqui. Então, portanto, a casa sempre foi e continua sendo tua aqui também, viu, querido? Muito obrigado, Ernesto. Prazer falar com vocês. Muito bem. E um ótimo Natal e um ano novo cheio de esperança e justiça social que a gente precisa. Obrigado, querido. Boa. Assim encerramos mais uma edição do Conversa Sem Curva. A inigualável Clarice Lispector tem um pequeno conto chamado Não Entendo, que é um daqueles exemplos mais bem acabados da genialidade do simples. É um texto tão lindo e conciso que eu gostaria de ler inteiro para vocês nesse encerramento. Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado.
mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender do modo como falo é um dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doida. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Quero entender um pouco. Não demais, mas pelo menos entender que não entendo. Quando aceitamos os limites de nosso entendimento, somos capazes de expandir infinitamente os horizontes daquilo que podemos vir a entender. Permitimos que a nossa curiosidade nos leve a explorar histórias e personagens que as mentes obtusas jamais alcançarão. Permita-se não entender com curiosidade. Beijo enorme e até a próxima semana.